A vida sozinha, a vida é uma lição. Todos os dias temos que aprender. Não há lições específicas na vida. Já o acordar e tudo que você vai fazer depois de acordar é uma lição. Preparar-se para ir à rua é uma lição. Não intrometer-se na vida do outro é uma lição. A vida é uma lição. E isso que eu digo sempre aos meus estudantes. Os meus estudantes, a maior parte dos estudantes, talvez esse ano não dei, mas outros anos, eu dou o meu fascículo. Eu disse, copiei do livro. Esse fascículo não é meu, o meu não é este, mas esse que estou a vos dar, copiei do livro para vos facilitar. Vocês não têm dinheiro para comprar livros. Então, dê-me fascículo, agora tirem fotocópias. Porque eu quero que quando vocês entram aqui na sala, venham preparados. Vão dizer, tá bem, vão ler em casa. Não, você tem que ler antes de chegar aqui. Porque eu tenho que explicar o que você leu. Não pode ser de outra maneira. Então, o aluno que não sabe ler, vou pôr a minha frente para ler. Não, eu tenho que lhe ensinar. Como saber ler? Quando vier aqui, vai ler. Portanto, esta aqui é uma prática coisa e também, didaticamente, ou qualquer coisa assim, nós também somos professores, temos métodos de ensino, cada um tem a sua maneira, mas o método de ensino é único. Você tem que fazer, aprender a pessoa, tem que explicar de forma que ele aprenda. Agora explicar para fazer mais confusão na cabeça. Isso aí é meter cebola e alho. Não sabe o que é que você fez. Influenciou-me na minha decisão de querer também tirar um curso, mas não pelo facto de copiá-lo, mas pelo facto de saber que isso é muito importante para o meu benefício próprio, para a minha carreira e para o meu crescimento, tanto na sociedade como também para a transmissão da mesma mensagem para os meus filhos. Até o próprio nosso filho pode ter ideias diferentes de mim. O essencial é a educação. Nós temos que ser educados. Quando já estamos educados, aprendemos os ensinamentos. Eu não me zango com as pessoas que falam mal de mim. Falam mal de mim, as pessoas vêm, aquele fulano falou mal de ti. E eu te pergunto, estás contente por teres me dito isso? Falou mal de ti à sua frente, não disse a mim, o problema é que você tem que digerir isso, não sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Falou mal de mim, ele não teve coragem de falar comigo. Professor Caetano, você é muito conhecido assim, não sei coisa. É muito bem que isso seja conhecido. Eu talvez gostaria de dizer o seguinte. Eu ouço tanta coisa, eu como ando muito a pé. Ouço tanta coisa na rua, como ouço tanta coisa nas rádios. O país tem muita riqueza, mas o povo está pobre. O país, antes da independência, o país hoje, depois da independência, e não sei coisa, não sei coisa. Mas às vezes vem de pessoas que sofreram esse país, que estão já na idade de morrer. Quer mais o quê? O que nós fizemos, se não conseguimos misturar, então não podemos reivindicar. Porque fomos ver, é verdade, o regime, toda a gente vai queixar o regime, não sei o quê. Mas uns que aproveitaram o regime, outros que não aproveitaram. Há uns que aproveitaram o regime para o bem, e há uns que aproveitaram o regime até para fazer mal. Ora, a minha lição que eu tenho hoje é que a minha felicidade vivo-a fundamentalmente no âmbito acadêmico. Eu tenho um hábito de levar os estudantes para visitar o campo. E como tenho uma formação também nisso, explico-lhes, dou-lhes, quando falo da economia agrária, explico-lhes, no final do curso eu os levo. Olha, isso que eu vos disse é isso. Este é Peru.
Quantos ovos pode dar o peru? Quantos ovos pode dar a galinha? Amanhã você vai ter uma galinha em casa sem querer. Agora, é preciso ver que esse país não acabou, não vai morrer. Esse país não vai morrer, por mais que nos bombardeiem. Só Deus que pode nos acabar conosco. É o país que nos bombardeia. Estamos preparados para isso. A juventude estamos preparadas para quê? Precisamos, a juventude que eu creio é só acompanhamento, não dar diploma. Só acompanhamento, não. Precisa ser acompanhado. Eu, quantas vezes dou uma prova aos estudantes? Eu faço um texto. Olha, isto é assim, assim, assim. Eu faço um texto. Ele tem que me corrigir o texto, se esse texto, no contexto do que ele estudou comigo, está correto ou não está correto. Diga só, é verdadeiro ou falso? Se é falso, diz onde é que é falso. Se é verdadeiro, não precisa me dizer porque eu sei porque é verdadeiro. Tem que dar hipótese à juventude para trabalharem com a mente, o raciocínio. Tem que raciocinar. Porque estragar uma coisa é fácil. Estragar uma coisa. Agora, corrigir isto aqui. Eu quando em 75, a primeira vez vim viver em Luanda, nunca mais saí. Esse prédio não existia. Esses prédios todos não existiam. Nada, não existia. O prédio mais alto estava aqui, que eu encontrei. Acho que era o Hotel Presidente, estava em construção. Estava em construção. Qual outro prédio aqui? Tirando aqueles prédios ali perto da Alvalade, ali em cima. O prédio do livro. E o prédio do livro que vai ali, a Cazenga. Que não existiam prédios nenhum. Hoje você ainda vai dizer que o país não se desenvolveu. Não se desenvolveu por uma razão. Não pode se desenvolver de uma só vez. Cada um de nós tem se desenvolvido, não parou de se desenvolver. O país não é lavra. Precisamos de todos que participemos, mas há metodologia de participação. Você tem prego, eu tenho martelo. Você não pode vir só martelar. Temos que dizer como é que você vai martelar. Tem que aprender a martelar, senão você vai me pregar. Prego. Quem vai estar com a dor sou eu, né? Não, é falta de... Eu creio que a juventude tem que fazer um pouco de esforço. Não esperar só porque nos tiraram o lugar. Não. Nós tivemos pior juventude. A nossa juventude foi pior. Você não podia sentar-se junto de um branco. Você não podia sentar junto de um mulato. E o mulato que é filho de preto. A ver, o mulato é primo teu porque é filho da tua irmã que fez filho com branco, não sei como. Não é assim. Tem que ter os pés no chão, dizer onde queremos ir, sabemos quais são os caminhos que nos levam para lá, qual é o caminho mais longo, qual é o caminho mais curto, e o caminho mais curto tem vantagem. Se não tem vantagem, é melhor ir para o caminho mais longo. E assim as coisas vão se compondo. Somos um país jovem, com 50 anos quase. Eu com 50 anos sou jovem, já não sou. Você com 50 anos já pode ser avô. Eu não tenho raiva nem medo da minha idade, porque eu sinto que ainda estou pronto para dar a esse país. E se não der ao país, vou dar aos meus filhos. Se não tiver nada que dar ao país, vou dar aos meus filhos, meus netos. Eu creio que o que eu vou dizer poderá deixar mais pessoas impávidas. O país está no bom caminho, está a construir os caminhos. Só que aquele que começa a construção do caminho não é o que vai chegar no final.
E este caminho pode levar anos e anos, séculos. Nós que estamos a dar este passo, melhor que deram os outros há 40 anos atrás, não sei coisa. Não somos nós que vamos chegar com o caminho à meta final. Deus nos deu vida, matamos Jesus através dos nossos atos, mas estamos aqui. O homem continua. O que é preciso é termos fé naquilo que estamos a fazer. Se você não acredita que está a fazer, é melhor largar. Se você, se tu, se aquele não acredita naquilo que está a fazer, o melhor é largar. Só vai estragar a vida. E quando a gente está certo, que o que estou a fazer está correto, aconselha-se. Se está correto, certamente a pessoa que você vai pedir conselho, é aquilo como se diz, o conselho não se vende. Mas o papá sempre influenciou na minha vida em aspectos muito positivos. Sempre me motivou a querer ser o que eu sou hoje, a ser o que eu sou hoje, me motivou em todos os sonhos que eu tive e sempre me aconselhou a ser autêntica, tal como ele sempre foi. Por isso é que temos essa grande referência na família, tanto no lado acadêmico em Angola e tanto no lado governamental, que ele também prestou o seu serviço. O papá, Augusto Caetano João, sempre foi um pai muito presente, e isso é muito importante para que a minha formação hoje seja o que é, e não só a minha, mas também dos meus irmãos. Mas ele sempre teve uma influência muito grande na minha vida, pois eu sei que se não fosse ele, hoje eu não estaria onde estou. O conselho é grátis, mas você tem que saber o conselho que te deram, se é correto ou não é correto. Uma vida como essa, em que todos querem mandar, todos querem mandar. Augusto Caetano João.